Olá, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez para falar sobre justiça social e hoje eu quero focar principalmente sobre a questão das acusações contra o governo, que até que enfim que está saindo também essa CPI, sobre os principais crimes que com certeza ele vem cometendo e que é interessante que a gente discute aqui para que possamos também começar a refletir sobre o que realmente devemos fazer no próximo ano em termos de eleições, a quem devemos votar, independente de sermos de esquerda, direita, centrão, mas para que a gente possa sim escolher pessoas comprometidas com a sociedade. É claro que não adianta a gente colocar nesse momento um candidato apenas de um determinado partido, né, seja PT, seja qual for, como o principal. Né? Nós sabemos que existem vários candidatos, mas que a gente comece a refletir sobre tudo que aconteceu até agora. Uma coisa é certa, a gente não pode continuar com o atual governo. Isso aí é uma das coisas que apenas aquelas pessoas em que ela não tem um senso de responsabilidade, que ela realmente tem o seu lado egocêntrico, né, flamejante, que pensa só apenas no seu nariz e não no crescimento e desenvolvimento do país, é que continuam defendendo o atual governo, quando na realidade está sendo ruim para todo mundo. Se tivesse pelo menos bom para a direita, diz não, o governo de direita com certeza está fazendo algo para a direita, né? Ficou bem claro, mas não, ele está sendo um péssimo governo, um desgoverno para todos. E aí sai a relação dos principais das principais acusações que a Casa Civil mesmo faz questão de elaborar aqui 23 acusações para que possa ter respostas em relação aos ministérios, porque ela sabe que com certeza vai ser em cima dessas acusações em que a CPI vai questionar o governo. Então, essa lista ela já foi revelada exatamente ontem, né? Hoje já é uma segunda-feira. E a gente vai colocar aqui para os senhores verem os principais casos de negligência, né? De minimização da gravidade da pandemia, de incentivo à adoção de medidas restritivas, tratamento precoce para o Covid, quem sabe que não teve efeito nenhum e a Organização Mundial de Saúde é contra, e a militarização são os principais temas que a gente vai elaborar. Então veja bem as listas com 23 acusações em que a Casa Civil ela preparou, porque sabe exatamente que vai ser em cima disso aí que vai ser discutido na CPI. Então, primeiro, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou da eficácia do Coronavac, que atualmente se encontra, né, no Programa Nacional de Imunização, mas que antes poderia ter salvo muita gente, né, se no começo não tivesse aquela brigazinha, mas é da China, e aí a gente não vai aceitar, como o Bolsonaro ele sempre colocou. E a gente sabe muito bem que essa questão de negação, o negacionismo, ele só prejudicou. E prejudicou principalmente as pessoas em que são a favor, porque muitas morreram, muitas foram vítimas do Covid. A gente sabe muito bem isso. Pena que muitas pessoas que não tem nada a ver perderam também suas vítimas. Nesse momento, não adianta mais a gente olhar para essas pessoas como coitadinha, influenciadoras, influenciadas, né, por outras pessoas. Não, elas são responsáveis pelos que fazem. E se elas foram vítimas, é mais uma prova que está no lugar errado. Então, esse é o primeiro caso e com certeza deve ser debatido bastante, porque o Brasil, em relação a outros países subdesenvolvidos, desenvolvidos, ele está exatamente muito para trás. Aqui a quantidade de pessoas que foram até agora também vacinadas foram muito poucas, quando na realidade a gente já estar num avanço, não só em termos de vacinas, como também se fosse levado a sério a questão
de todo o processo como foi feito da restrição, né, durante esse período de pandemia, com certeza não haveria essas cepas que estão aí aparecendo exatamente no Brasil. A quantidade de mortes já teria diminuído, com certeza, porque este ano já foi provado que já morreu mais gente do que o ano passado, né? Então, quer dizer, tudo isso em relação a essa negligência. O 2, o governo minimizou a gravidade da pandemia, então é um negacionismo. Isso aí vem acontecendo até agora, mesmo que muita gente morra, mas sempre tem pessoas dizendo ainda pra gente, puxa, mas eu conheço pessoas que morreram, não foi de Covid, foi de câncer, foi de a idade mesmo, foi de AVC, mas não foi Covid. Então, na maioria dessas pessoas todas, tem pessoas que estão colocando como fosse Covid, quando na realidade pode até ter um caso ou outro que tenha se colocado nessa listagem e que realmente não foi. Mas também tem muitos que morreram de Covid e a gente nem sabe também, né? Existem os dois lados da moeda. O pior de tudo é pessoas falarem, a fake news, de que pagaram 30, 40 reais, sei lá o que for, para cada morte de pessoas que não foi por Covid, para que dissesse que foi. Poxa, mesmo que o valor desse, o valor mínimo é absurdo, até mesmo para se comprar alguém, né? Eu já vou até por esse lado também mais cômico. Segundo, que seria muito cara de pau de, na hora da dor, na hora da morte, alguém ter coragem de chegar para a família daquela pessoa, né, que perdeu a vida, e oferecer algo desse tipo. Olha, a gente dá tanto se vocês aqui deixar a gente colocar, dizer que foi Covid. Ou a pessoa já saber o problema que a pessoa se encontra e que ela não está infectada e receber o óbito, né, o atestado de óbito, dizendo que é Covid, porque essa pessoa também, a família também vai contestar isso. Então, é mais um tipo de negacionismo que acontece, isso até no boca a boca, não vai nem tanto dentro das redes sociais, e que só prejudica, porque muitas pessoas elas são influenciadas por essas ações, né? O terceiro, o governo não incentivou a adoção de medidas restritivas, com certeza. Toda vez que Bolsonaro saiu pelas ruas de todos os estados brasileiros, principalmente lá de Brasília, sem máscara, fazendo aglomeração e indo contra todas as restrições que foram colocadas nos estados, culpando inclusive os estados, os governadores e os prefeitos também, por adotar medidas restritivas. Então, no momento que ele fez isso, ele foi irresponsável e ele incentivou pessoas a irem para as ruas também sem máscara, e foram muitas pessoas, não foram uma ou duas só não, foram muitas. Então, quer dizer, agora, entre essas pessoas negacionistas, a gente sabe que muitas morreram. E não foi só pessoas simples, porque você poderia muito bem estar dizendo assim, mas apenas os analfabetos, aquelas pessoas que, sei lá, não conhece, não tem muita técnica, muito jeito, muito conhecimento para discutir sobre isso, foi o que foi incentivado. Não, existem médicos, doutores, advogados, políticos, muita gente que foi nessa onda do negacionismo e ainda está. Mas mesmo que as pessoas em volta dela morram, ou ela mesma, esse negacionismo vai continuar. Então, esse terceiro, quer dizer, ele não incentivou, ao contrário, ele incentivou para que a gente voltasse a trabalhar, não usasse máscara, usasse o kit Covid e etc. Tal. Tudo contra a própria ciência. 4. O governo promoveu o tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Promoveu não, promove. Até o presente momento, a gente sabe que em todos os estados brasileiros existem pessoas em que continuam com esse tratamento. Existem cidades que estão dando kit Covid ainda. A gente sabe da médica do Rio Grande do Sul que foi demitida exatamente por não concordar. A gente sabe casos aqui também no Nordeste, em Recife também. Existe plano de saúde colocando isso. Existe aqueles médicos que é considerado como se eles fossem contra. Tem até um nome que eles colocaram aí. Por eles
não incentivar, não colocar esse kit Covid, não receitar para os seus pacientes o kit Covid, né? E eles terminam sendo também mandados embora. Então veja, existe um número grande. E a quem realmente é interessante esse kit Covid? Para os laboratórios envolvidos, porque gera muita grana. Imagina se um kit desse vai à frente e é aceito, o quanto se ganha. E por outro, o governo compra, a gente sabe que o governo rouba. Toda vez que há um processo de licitação, alguém sai ganhando. Licitação é para se fazer mais com menos. Ou seja, se o preço de um medicamento ou de algo que a gente compra aqui no mercado é R$10, era até para, através de licitação, ser mais barato. Por quê? Porque você está comprando em grande quantidade. E é por isso que deveria ser. Não, fica mais caro ainda e parte do dinheiro sempre alguém coloca no bolso. Né? Sempre. Então, quer dizer, e às vezes ainda não paga através de licitação, como deveria, como foi acordado com a empresa que ganhou a licitação. E muitas vezes ela sai da licitação, ela deixa de cumprir porque não recebeu a parte que deveria receber. Então veja, existe tudo isso e a grana é muito grande que entra. Basta dizer que existe só kit Covid, tem muitos estados brasileiros aqui que tem estoques e mais estoques de algo que é prejudicial à saúde. Alguns deles, como a cloroquina mesmo, ela é para ser usada em outras doenças, como a lúpus, por exemplo, como quem tem lúpus, e já se demonstrou que não é eficaz em relação ao Covid, né? Mas mesmo assim, ela continua sendo colocada. Agora mesmo saiu uma reportagem de uma senhora também que foi tratada com cloroquina sem a sua autorização. Então, veja, são algo que algo que está acontecendo direto e que mesmo assim é colocado debaixo do pano. Por quê? Porque sabe muito bem que o Ministério Público não tem condições nenhuma de fiscalizar, de analisar tudo isso. Quem deveria os próprios políticos, mas muitos políticos também estão envolvidos e outros não querem se envolver com isso, né? Então, esse tratamento precoce sem evidências, existe interesse por trás. Não é o interesse de ver se o mais rápido possível acaba com tudo isso, não. Se for, seria bom ainda. Não. Simplesmente você tem que morrer mesmo, mas pelo menos vamos fazer esses testes. Vamos vender isso aqui, porque é aqui que a gente vai ganhar dinheiro. O quinto aqui o governo retardou e negligenciou o enfrentamento da crise no Amazonas, com certeza, porque já sabia que o limite de oxigênio e a quantidade também de pessoas também poderia aumentar, né? De pessoas que estavam contaminadas também. O limite poderia ter colocado verbas para o Estado bem antes, poderia vir acompanhando o que está acontecendo com antecedência, porque muitas pessoas não morreram, não foi apenas do Covid, foi por falta de tratamento, foi por falta do oxigênio, né? Então, quer dizer, o kit de intubação também que vai ser falado. Então, teve muitas coisas que poderia ser trabalhado e não foi. E aí aconteceu aquilo de lá. O sexto, o governo não promoveu campanhas de prevenção Covid. Não promoveu e nem promove, porque é um governo negacionista, né? Para promover campanhas de prevenção ao Covid, ele vai ter que ser a favor também da restrição, do lockdown, né? As pessoas usando máscara em todos os ambientes, colocando o que é essencial, o que não é, de vez em quando o que é que pode ser abrir e aqueles outros que tem que manter fechado, a questão do distanciamento, né? Evitar aglomerações. E o governo sabe que com isso, como ele está do lado da economia, do lado das grandes empresas, não só das grandes, mas do comércio de uma forma geral, isso gera perda de lucro. Ou seja, nesse momento é mais importante o lucro do que a vida. E aí vem com a história de que as pessoas também sem vender elas vão morrer de fome, né? E aí coloca também as pessoas que estão desempregadas, sendo que nós que somos de esquerda, nós representamos o povo, o trabalhador, a gente está querendo exatamente se livrar disso aí. A gente não é contra, a gente está querendo se livrar. Então, veja bem,
há sempre algo por trás em que a gente sabe que não bate em relação ao povo trabalhador, né? Bate em algumas camadas sociais, só que muitas pessoas, mesmo que são empresários, eles são conscientes que não adianta também andar de qualquer jeito, porque eles perderam também familiares, né? Então, essa campanha de prevenção a gente sabe que nunca existiu nem vai existir. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional, não coordenou em lugar nenhum. A verdade é isso. Agora, com toda a pressão, é que o Bolsonaro quer dizer que vai investir mais em termos de grana, tudo mais, mandar para os estados, mas foi o governo que acionou a própria justiça contra alguns estados, né? Distrito Federal, Bahia, e não estou lembrado qual foi o outro também, Maranhão, não sei, porque lá estava havendo restrição, né? Então lá estava procurando enfrentar a pandemia de uma forma em que ela pudesse, sei lá, inibir mais a questão do contágio. E a gente sabe muito bem que o que deveria ser para coordenar o enfrentamento da pandemia é para tomar todas as atitudes possíveis, as medidas cabíveis que realmente pudesse frear essa contaminação. Mas aí não fez nada, né? Até aqui a gente vê que são todos casos bem interessantes em que levariam discussão até para impeachment, mas aí as pessoas também estão lá, a gente sabe muito bem nessa CPI, muitos não querem mexer com isso agora, né? 8. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. E mais que isso, a militares que não têm, além de não ter nenhuma experiência, não apresentaram nenhum projeto, nada, né? Então, essa militarização do Ministério da Saúde foi algo que, assim de cara, não deveria ser de forma nenhuma. Quem deveria sempre estar lá são médicos, né? São pessoas que já trabalham com a saúde, que na área da pesquisa também, né? Que poderia sim, a partir do momento que ele está vendo, né, ao seu redor, ele tentar nortear as atividades, né, de que deveria ser feita, mas que na realidade nada disso aconteceu. 9. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial também, e na realidade nem queria pagar. A gente sabe muito bem que no começo o governo queria pagar parcela de R$ 200. 600 e 1.200 já era poucos, mas pelo menos deu para ajudar bastante naquele período. Agora, nesse período agora de novo, era para ser a mesma coisa. Por quê? Porque a situação está pior do que a anterior. E aí, automaticamente, além de eliminar mais ainda, por exemplo, tem pessoas que recebiam Bolsa Família. Tudo bem, foi trocado. Mas aí, digamos que você está na universidade e na universidade você participa de uma bolsa de pesquisa, seja PIBID, seja iniciação científica, seja lá qual for, e você recebe uma bolsa de R$ 400. Sabendo que essa bolsa de R$ 400, ela vai te ajudar, às vezes você não tem nem o que fazer, ela vai te ajudar no dia a dia. Por você receber agora essa bolsa de R$ 400, no momento que entra no sistema do governo federal e vê que você tem essa bolsa, você perde o auxílio emergencial. Ou seja, você deixa de ganhar R$ 300, 370, sei lá, um valor assim, quando é mãe de família, mãe solteira, porque tem uma outra bolsa. Sim, mas essa bolsa vai ajudar em alguma coisa. A pessoa já é Bolsa Família, Bolsa Família é questão de R$ 40, 45, ela está ganhando 400, mas isso aí não vai ajudar ela. Então ela termina sendo punida e deixa também de receber o auxílio emergencial. Então, além da demora, também tem isso. E no pior ainda, o governo não tem uma máquina, uma forma de controlar esse auxílio emergencial. Muitas pessoas que já foram até, como se diz assim, já foram identificadas também que não deveria receber, continua recebendo até hoje. Poucos são aqueles que realmente acusaram e realmente foi cancelado e pedido dinheiro de volta, seja militares, presos, que na realidade presos perigosos também que continuam recebendo, políticos, ou seja, pessoas que têm condições e estão recebendo. Nem todo mundo, mesmo aqueles que foram cancelados,
o governo conseguiu resgatar o valor pago, fazer com que essas pessoas devolvam esse dinheiro que não lhe pertence, né? Então, o auxílio emergencial, eu diria que tem muito mais a ser discutido do que isso, muito mais. Porque das pessoas denunciadas já foi comprovado há pouco tempo que muitas continuam nesse novo auxílio, da mesma forma, não foi tirado lá do sistema. Décimo, ineficácia do programa de crédito, né? Que a gente sabe que esse programa de crédito para as pessoas de baixa renda, para pequenos agricultores, todos eles, ele não funciona. Muitas pessoas até tentaram, mas não conseguiram também. E por não ter uma forma assim totalmente transparente de como ele deveria funcionar, e o governo sequer sabe quem são essas pessoas que realmente deveria ter acesso a esse crédito, então com certeza não funciona. Outro, o governo aproveitou para politizar a pandemia. Mais do que politizar, é deixar bem claro que ele não está nem aí para aqueles que não gostam dele, para todos aqueles que não votaram nele, para a esquerda. Então é como se fosse um governo de um país que só vai trabalhar para o lado dele, no caso aqui da direita. E ele esquecendo que quando você entra no governo, quando você entra em qualquer gestão pública da vida, você está ali para trabalhar para todos. Se é o governo, então o governo estadual tem que trabalhar para todo o estado, dependendo de quem for, é para todos. Se é o município, a prefeitura é da mesma forma. Governo federal para todo o país. Não há essa questão de dizer você é de que lado, é da esquerda ou direita, para você o trabalho, para aquele outro não. Então, essa politização também é algo que está claro, né? Está escancarado mesmo que está acontecendo. 10º, o governo falhou na implementação da testagem, deixou de vencer teste. Então, além dele não estar nem afim de vacinar as pessoas mesmo, porque o que eles queriam era o kit Covid, então comprou bastante também, né? Houve a questão dos testes bastante, mas deixou para lá. E acabou que todos esses testes ele tem um período de validade. E venceram e foi tudo por lixo. Dinheiro público. E não foi questão de pouco, não, foi questão de bilhões de reais que foram por lixo. Falta de insumos diversos, aí seria o kit intubação. Ou seja, investe no kit Covid, que é algo que a Organização Mundial de Saúde é totalmente contra, já viu que não funciona, e deixa de investir naquilo que realmente precisa na hora, que a pessoa ela tem que ir para uma UTI, por exemplo, que precisa de intubação. Então esses insumos, principalmente, existe uma falta muito grande na maioria dos estados. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leite de UTI. Então é outro também, que isso aí não deveria ter atraso de forma nenhuma, seria automático, mas não. E além do mais, ele chegou, inclusive, o Bolsonaro chegou a falar que iria ajudar aqueles estados em que não fizesse uma restrição tão grande em relação à pandemia, né? Então, quanto mais restrição fizesse, mais, digamos assim, menos ia receber, ele ia deixar de lado. Então, isso é uma coisa também que é muito grave, utilizar de acordo com o seu interesse também. O governo não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento Covid, né? Então veja bem, a questão da transparência, ele foi no que ele quis fazer mesmo, mostrar para todo mundo que era contra. Agora, ele foi contra quando todos os estados estavam mostrando o que estava acontecendo a cada dia. A partir daí, que seria o plano de comunicação, de dizer não só a questão da quantidade de pessoas que estão contaminadas, o número de mortes por Covid, o que estava realmente acontecendo, a questão da vacina, não. Então, não houve transparência nesse sentido, e isso aí é lei, né? É lei, a gente sabe, todo órgão público ele tem que ter o princípio da transparência, mas não houve. E o plano de comunicação não tem, ao contrário, quando começou-se a descobrir algumas coisas que estavam errado também no próprio sistema do governo federal, e esse sistema ele saiu do ar, né? As grandes compras que não tinha nada a ver com a questão da pandemia,
né, os gastos externos com os seus ministérios. Então, a partir daí foi o site do ar. Então, isso é uma das coisas também muito grave. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. Então, todo momento em que houve, o Tribunal de Contas também bateu em cima, né, procurou fiscalizar, saber o que está acontecendo também, não houve um feedback sobre isso. 19. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e convidário de novas cepas pela inação do governo. Então, veja bem, essas novas cepas que apareceram em São Paulo, Amazonas, não sei aonde as outras principais, elas poderiam ter ocorrido naturalmente, mas não necessariamente da forma como foi, da contaminação que chegou a ser bem maior do que o ano passado, né? Então, todas essas cepas novas foi de quê? Pessoas contaminadas que se aglomeraram, que não respeitaram a questão também do limite que eles deveriam ter, não só de distância, de usar a máscara, de evitar aglomeração, a questão do lockdown mesmo também. Todas essas medidas que foram impostas em alguns estados, em todos os estados foram, mas em alguns momentos próprio de acordo com a necessidade, e que não respeitou, e que aí se contaminaram cada vez de uma forma maior ainda, principalmente as pessoas que estavam em casa. Porque o problema é o seguinte: se eu vou para uma balada da vida e eu me contamino e eu mesmo fico doente e não contamino ninguém, ótimo, porque eu quis ir para lá. Mas o problema não é esse. O problema é que essa pessoa vai para um local desse, se contamina e contamina várias outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Às vezes ele fica bom e quem morre é as outras pessoas. Então, o problema todo é principalmente isso aí, é a questão de o governo ele não reage de forma positiva contra o Covid, e a partir daí a situação só piora. Aí aqui também tem no 20º aqui o general Pazuello, ex-ministro de saúde, general Braga Neto, também que foi ex-militar civil, atual ministro de defesa, e diversos militares não apresentaram diretriz estratégica para o combate ao Covid. Eles simplesmente foram colocados lá nos ministérios, e a partir daí, estratégica que é bom, nada. Então, é um dos casos também que vai ser questionado. 21º, o presidente Bolsonaro pressionou Mandetta, Teik, a gente sabe muito bem, né, que os dois, quando teve também na saúde, pressionou para que eles defendessem o uso da hidroxicloroquina, né? Então a gente sabe muito bem que antes de aparecer o nome kit Covid, a cloroquina de uma forma geral, eles foram pressionados o tempo todo. E aí, como eles não aceitaram, o que é que acontece? Eles foram também demitidos, saíram do cargo também. Mas eles, ao nosso ver, seriam pessoas em que teriam um trabalho sério e teriam capacidades, né? Principalmente, a gente está falando aqui principalmente do Teix também e do Mandetta, porque o general Pazuello, esses outros que foram antes, Braga Neto, esses outros, não. Mas eles têm todas as condições de tomar medidas cabíveis, medidas que poderiam ajudar muito no combate a essa pandemia. 22º, o governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer também. Então esse é outro caso sério. Então ele recusou. E num momento como esse, você recusar uma vacina, né? E era um momento em que um momento assim muito bom, porque se a vacina tivesse sido aplicada bem antes, nesse momento até eu acredito que a gente poderia muito bem estar voltando aos poucos à normalidade, algo que ainda vai demorar bastante, né? 23º, o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. Então ele foi contra a vacina, foi contra todas as informações que eram dadas sobre a quantidade de morte. Então foi exatamente esse gabinete do ódio que começou a colocar aqui. Muitas pessoas eram mentiras, né? Estavam morrendo de outras coisas ou até não estavam morrendo, que simplesmente aquelas covas todas cavadas ali não representava
com a quantidade de mortes. Então inventou-se muitas coisas, tanto que agora também diminuiu. Quando a justiça começou a bater em cima do fake news, pode olhar que diminuiu bastante. E aí eu quero fechar exatamente com o último. Como eu sou professor, então eu vejo o seguinte: a discussão principal que nós temos hoje aqui no Brasil é sobre a volta às aulas. Eu até concordo que agora colocaram a aula também, a educação, como essencial. Eu concordo que é essencial. Sou professor e sei exatamente que a educação e a saúde são duas coisas que são essenciais. Só que esqueceram de colocar que o professor também é essencial. E não adianta nada a gente voltar para a sala de aula. A sala de aula é um local em que sempre vamos estar com 25, 30, 40 alunos. E é um local que o espaço, por mais que seja arejado, é de fácil contaminação. E a gente arriscar nossa vida sem ser vacinado. Então, assim como é algo essencial a educação, o professor também é essencial. Como deveria também ser essencial o motorista de ônibus, porque a maioria dos ônibus a gente sabe muito bem que anda lotado, e é a mesma situação da gente, né? E eu não sou isso, ou seja, às vezes a pessoa fala, mas se você olhar assim, todo trabalho é essencial. Olha, essencial para o controle da sociedade, ele é essencial sobre aquilo que necessita em primeira mão, nem tudo, né? Nem tudo. Muitas coisas pode na hora que você precisa fazer uma restrição. Por exemplo, nem todo dia você precisa comprar sapato, nem todo dia você precisa comprar roupas, nem todo dia você precisa ir para um restaurante, algo que você pode estar muito bem dentro da sua casa, mas você precisa da farmácia, você precisa da padaria, você precisa do supermercado, você precisa mesmo dentro de casa comprar alguma coisa, né? Então, existe sim algumas coisas que é necessário também a nossa segurança. Então a polícia com certeza é essencial, né? E a educação agora o problema na situação em que já falamos várias vezes, em que se encontra as escolas públicas brasileiras, o mínimo que se poderia fazer é liberar vacina para os professores, porque na sala de aula basta um professor ou um aluno contaminado para contaminar vários outros, e essas pessoas nas suas casas também contaminar mais pessoas ainda. Então o problema todo é esse. Existem muitos que estão em grupo de risco. A qualidade de ensino não é a mesma por ser remoto. Sim, é verdade, não é a mesma, mas nenhum professor está de braço cruzado em casa, não. A gente está trabalhando até mais do que a gente devia, porque temos que preparar a plataforma, temos que corrigir alunos, temos que acompanhar alunos, temos que incentivar eles a entrar, temos que ver aqueles que têm condições de ter um celular para baixar o aplicativo. Se ele não pode baixar, o que é que a gente vai fazer com ele? Vai dar aula, vai dar instrução pelo WhatsApp, pelo YouTube, Google Class, né? Como a gente vai entrar em contato com ele? Nem todos têm acesso ao Google Meet, ou mesmo no Sigedu, que seja qual for o outro também que seja normal. E outros, eles não têm internet de forma nenhuma, e a gente tem que elaborar material físico, imprimir para ser enviado até a casa desses alunos. E esse acompanhamento todo quem faz não é a Secretaria da Educação, não é as directs, são os professores. Os professores têm que fazer tudo isso. Então veja bem, uma coisa é você elaborar uma aula e essa aula ser de forma presencial, é ótima, que você já tem ali, tem um livro, tem vários instrumentos ali, tá ótimo, né? Você tem até tempo para que você possa melhorar cada vez mais, estudar, fazer uma pós-graduação, né? Excelente. Agora, no sistema remoto, além da gente estar na nossa casa, ter que comprar material, ter que instalar tudo isso no computador, ter um jogo de luz, ou seja, a gente cria várias coisas que não é dado pra gente, a gente tem que se virar para dar nossas aulas, né? Ainda tem o trabalho extra, porque a gente está em casa e a gente trabalha a qualquer momento. Eu tenho aquele momento que eu marco a aula com os alunos, uma aula de 1h30 na sala de aula poderia ser um pouquinho mais, mas a gente está ali com ele, a gente passa todas as atividades, mas aqui o trabalho é mais que dobrado.
porque a gente procura ir a todos os alunos. E a dificuldade dos alunos não é por ser aula remota. A dificuldade dos alunos é porque toda essa tecnologia, todos esses instrumentos, aparelhamentos tecnológicos que tinha, que deveria ser para a sociedade, não é. Porque é cobrado e muitos não têm condições. Tem muitos alunos que têm o celular, mas o celular ele não tem uma boa capacidade de armazenamento, então nem todos os aplicativos é baixado. Tem alunos que não têm condições de pagar uma boa internet, então o pacote de internet que ele paga, muitas vezes ele está no Google Meet aqui com aula com a gente, e a internet fica só caindo e às vezes nem entra. Então o problema todo é exatamente o acesso à informação, o acesso a tecnologias que não acontece. A gente sabe que hoje o IFRN aqui no estado, a UFRN também, a maioria dos alunos que de condições socioeconômicas, né, mais baixas, eles ganharam instrumento, um dinheiro, né, certo valor para comprar um tablet, para comprar um notebook, ou mesmo que seja um smartphone, como também eles ganharam a questão da própria internet também, um chip que eles poderiam também acessar a internet. Alguns estados brasileiros que são mais organizados, têm mais condições, eu não sei, a rede pública também ganhou. Existem locais que existe a questão da internet por rádio ou das aulas também pela televisão. O IFRN faz também alguns canais aqui junto com a Band, que também é por televisão, os alunos também vão assistindo a aula em casa. O problema é, nessa dificuldade toda, o governo ele esquece que a maioria dos estados brasileiros eles não tem condições de fazer isso aí, e aí culpa os professores. Quando as escolas não têm condições, quando lá também o kit mesmo, que deveria ser de higienização, não existe, porque esse valor que seria enviado para as escolas não é enviado, né? E o professor, ele é exatamente aquela pessoa em que mais corre risco na sala de aula. É exatamente ele. Então, é por isso que nesse momento o governo aqui atual, ele está, houve uma medida provisória, mais uma ainda, né? Querendo que em 48 horas os professores voltem às aulas. Amanhã a gente vai ter assembleia. Não vamos voltar às aulas enquanto não forem vacilados. E se realmente tentarem ficar insistindo para que a gente volte às aulas, simplesmente vai entrar em greve. E aí vai ser pior. A gente quer sim que no momento que a gente tem prioridade e a gente é vacinado, pronto, melhora as coisas, a gente pode muito bem voltar, porque o risco é grande para os alunos e é grande também para nós, né? Mas aí já dá para de alguma forma a gente começar a trabalhar isso, a ver o que é que se pode fazer em relação a máscara, distanciamento, todas as demais medidas. Mas enquanto antes, isso aí é impossível. Nós como profissionais, nós não podemos simplesmente estar na linha de frente sem estar preparado para isso. Então hoje o que a gente traz para discutir é exatamente isso, todo esse negacionismo que o governo federal vem fazendo junto com o Bolsonaro, né? As medidas que vão ser tomadas a partir do CPI, a gente sabe que no caso aqui já foram discutido tudo isso pela Casa Civil, porque sabe que vai ser em cima dessas acusações em que vai ser discutido dentro da como se vê, na CPI vai ser discutido exatamente sobre isso. E o governo ele não tem resposta para isso. Vai ter sim várias mentiras, vai querer culpar os governadores e os prefeitos, quando na realidade ele deveria tomar uma situação diferente, um posicionamento em que realmente ajudasse a população. Então pessoal, quem é novo aqui no canal, se gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva, porque todo momento que a gente colocar coisas novas, você vai saber de primeira mão. E isso também é bom porque o YouTube vai observando que os conteúdos que são colocados aqui são interessantes para vocês, são interessantes para a sociedade, e esse é o meu objetivo aqui. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.